Programa de Incentivo à Pesquisa da LIBS foi inaugurado em 2019 para incentivar a produção científica no Brasil. Queremos parcerias com pesquisadores brasileiros para beneficiar pacientes brasileiros. Através do PIP, queremos apoiar diversos tipos de estudos. E para conhecer o nosso programa, você pode acessar o site do PIP e conferir os critérios para a submissão. O projeto pode ser encaminhado para o e-mail do PIP ou para um dos nossos MSLs. E depois ele será avaliado por um comitê científico interno. Se o projeto for aprovado, a equipe de pesquisa clínica da LIBS dará todo o suporte necessário. Essa ação reflete nosso compromisso com o sucesso da ciência brasileira. Para conhecerem mais o PIP, acessem o site ou conversem com um dos nossos MSLs. Você também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail pip@libs.com.br. Olá, bem-vindos aos Encontros de Pesquisa Clínica. Esse é o nosso 6º encontro, o primeiro do ano de 2021. Está bem parecido com 2020, mas já é 2021. Um bom ano novo para vocês todos. Espero encontrá-los aqui todos os meses no nosso projeto. O nosso encontro de hoje, seguindo a linha do que a gente já vem conversando nos outros que aconteceram, nós estamos construindo o nosso conhecimento com relação à pesquisa clínica, o funcionamento dos centros de pesquisa, e hoje vamos falar sobre um assunto que naturalmente já apareceu nas nossas conversas, que é justamente a importância da multidisciplinaridade na pesquisa clínica. A gente tem um time para ajudar muito bom, muito categorizado. Eu vou começar apresentando o Dr. Luiz Russo. Ele é CEO, diretor do IBPCLIN, Instituto Brasil de Pesquisa Clínica, mestre em endocrinologia, diabetes e metabolismo, doutor em saúde coletiva do homem e da mulher e membro da Academia Nacional de Ciências Farmacêuticas. O Dr. Luiz Russo tem muita experiência com pesquisa clínica e, principalmente, trabalha num centro de pesquisa clínica desenhado por ele, onde é uma estrutura bastante organizada, como se fosse uma corporação. Luiz, vou deixar a palavra com você para falar para a gente como é que você conta um pouquinho no início, como é que foi a criação do centro, e depois vamos falar sobre o nosso tema. Vou deixar, aviso a vocês, as perguntas podem vir pelo chat, a gente vai deixar um espaço para conversar no final do nosso encontro. Luiz, está contigo a bola. Ok, obrigado, Luiz Fernando Corrêa, é um prazer estar com você, com o grupo da LIBS, uma bela iniciativa, uma oportunidade única da gente discutir pesquisa clínica. Agradeço muito a sua gentil apresentação. Nós já vimos conduzindo estudos clínicos há 18 anos para a indústria farmacêutica, de forma profissional, e, sem dúvida alguma, isso não é feito pelo investigador principal, por mim, como pesquisador, mas por um grupo, como está muito bem exposto na motivação desse debate, um grupo multidisciplinar, que consta de médicos, farmacêuticos, técnicos de laboratório, técnicos de radiologia, coordenadoras de pesquisa, que podem ser enfermeiras, biomédicos, até fisioterapeutas, até gente de outras áreas, como advogados, podem trabalhar no setor administrativo e de finanças e no jurídico de um centro de pesquisa clínico. Vou fazer uma breve apresentação, falar um pouquinho do nosso centro, da nossa experiência. Por favor, é diapositivo. Não.
Então, nós criamos um centro de pesquisa clínico, isso em 2003, após, obviamente, se fazer um estudo, um business plan, e eu sou um dos fundadores, com um colega endocrinologista, já conduzi mais de 100 projetos como subinvestigador e investigador principal nesses 18 anos, principalmente na minha área de endocrinologia e diabetes, mas expandimos para várias áreas terapêuticas. E um dos pontos importantes de um centro de pesquisa é gerar publicações de alto impacto no New England, no Osteoporose International, JAMA, Lancet, revistas que vão trazer visibilidade não só ao investigador principal, mas também ao centro de pesquisa. Então, está aí um short CV, meu currículo, e vamos entrar direto no assunto multidisciplinar, né? Esse é o famoso organograma, ou chamado espinho de peixe, que a gente aprende aí quando se faz MBA, ou quando você faz uma carreira de finanças, de economia, onde você pode ver na parte superior, né? Nós somos 2 diretores que estão diretamente ligados ao setor de administração, formada por 3 pessoas. Hoje nós temos um grupo até maior do que esse que está representado nesse organograma, e diretamente ao grupo de qualidade, porque um centro de pesquisa ele tem que primar por qualidade, não apenas para selecionar, recrutar, randomizar, incluir pacientes nos estudos clínicos, seja eles patrocinados por indústrias, CROs ou biotechs, empresas de biotecnologia ou pelo governo, mas primar pela qualidade. Então, nós temos um líder de qualidade que gerencia um grupo de 4 pessoas, inclusive eu participo diretamente desse grupo de qualidade, junto com a coordenadora de pesquisa, um farmacêutico, e nós juntos trabalhando, buscando a prevenção de erros, identificando erros que se possa continuamente dificultar a condução do estudo clínico com ética, integridade e segurança dos pacientes. Mais abaixo, vocês podem ver no slide, nós temos um grupo, obviamente, de recepcionistas que estão constantemente agendando as consultas. Aqui mostra só a Dalila Silva, que é a chefe, mas é um grupo de 5 pessoas. Correndo na mesma fileira o grupo de investigadores e subinvestigadores. Hoje nós temos 12 médicos na nossa equipe, de várias especialidades. E nós começamos como uma Bone Clinic, uma clínica de osteoporose, mas expandimos para outras áreas terapêuticas. As coordenadoras de estudo, na maioria das vezes, são enfermeiras aqui no Brasil, porque elas são capacitadas ao longo da sua carreira para conduzir estudos clínicos, mas, como citei anteriormente, podem ser farmacêuticos, biomédicos, de outras profissões. Nós temos 5 coordenadoras. Desenvolvemos de forma pioneira um grupo de RR, que nós apelidamos de Recruitment and Retention, recrutamento e seleção e retenção de voluntários, que busca continuamente alimentar um banco de dados com voluntários e participantes futuros de estudos clínicos. Uma equipe de técnicos de raio-x de laboratório, seguindo para o lado direito do slide, e a gente tem um total aproximado de 20 pessoas hoje trabalhando full-time e com uma equipe de part-time, em torno de 12 pessoas, e vem crescendo justamente porque nós estamos num momento onde essa infeliz, né, essa tragédia voltou os olhos para o Brasil, mas não apenas porque aqui a prevalência da pandemia é elevada, mas também porque nós temos bons centros e bons pesquisadores, né? Isso saiu até numa matéria do New York Times, não sei se o Luiz Fernando se recorda disso, há alguns meses atrás, isso em 2020, dizendo que o Brasil se qualificou para conduzir estudos clínicos. Aqui tem uma imagem da nossa equipe, não foi apenas pela prevalência da doença, mas, novamente, por ter centros de pesquisa e gente qualificada, com comportamento ético, treinadas, e aí nós temos treinamentos em vários sites hoje globais, como o Transcelerate, que é um site onde você pode se capacitar para conduzir estudos clínicos. Temos o site de Harvard também, que inclusive faz um curso de pós-graduação chamado PPCR, que nós já realizamos isso online no nosso centro de pesquisa. O site da Anvisa tem muita informação sobre pesquisa clínica, e o site da Sinduspharma também promove alguns cursos. E o que certifica e qualifica um centro de pesquisa? Sem dúvida alguma, são as auditorias e inspeções. Nós já passamos, ao longo dos anos, por uma média de 3 a 4 inspeções internacionais por ano,
e fomos a segunda clínica no Brasil a ser auditada pelo EMA, que é o European Medicine Agency, né, o FDA europeu, e recentemente, em 2016, fomos auditados pelo FDA em estudos onde nós fomos top recruiters, top enrollers, ou seja, o centro que tem o maior número de pacientes incluídos, randomizados naquele projeto. Então, foi uma excelente experiência inspecionado por esses órgãos, isso é como se fosse uma ISO 9000, é um selo de qualidade, e aqui aparecem outras logos, e faço aqui a menção a Libs, que sempre promoveu estudos de pesquisa clínica no Brasil. Nós chegamos a ter, uma época, 18 questionários sendo avaliados de estudos em parceria com a Libs, e eu louvo aqui essa iniciativa, né, de promover esse debate e trazer a pesquisa clínica para a tela, para a pauta do Brasil. Né? Então, desde 2003, nós conduzimos mais de 140 trials, screenamos 12 mil pacientes, mas acredito que mais de 100 mil pacientes tenham sido avaliados no centro de pesquisa, para randomizarmos aproximadamente 6 mil pacientes, nesses 140 estudos. Estamos vivendo um momento de mudanças, provavelmente uma iminente mudança regulatória, que está no Congresso Nacional, um projeto de lei que foi liderado pela senadora Ana Amélia em 2015, pelo doutor Jaderson Lima, nosso amigo, né, Luiz Fernando em comum, professor do FRJ e ex-diretor da Sanofi. Nós buscamos aí, não, de forma alguma, não mudar nada que não exista no planeta. Buscamos um projeto de lei que está hoje com o número 7.082 do ano de 2017 na CCJC do Congresso Nacional para ser pautado, que nada mais é que uma harmonização regulatória com o resto do mundo, porque nós temos um conjunto de resoluções nos nossos órgãos regulatórios um pouco complexos e que leva a um tempo prolongado, às vezes 6 meses, 8 meses, e a gente espera muito aqui aos ouvintes que essa tragédia toda dessa pandemia, né, deixe um legado para a pesquisa clínica, que seja a diminuição da burocracia e dos prazos no Brasil. E esse projeto de lei nada mais é do que justamente a melhoria dos prazos regulatórios. Apesar da complexidade regulatória e dos timelines, né, dos tempos sempre prolongados, esses aqui dados de 2019, janeiro de 2019, o Brasil, na América Latina, é o país que tem o maior número de estudos clínicos, acima de 6 mil, mas se você comparar em países pequenos como a Dinamarca, que aparece do lado direito, tem 6.866 em janeiro de 2019, não mudou muito. Sem dúvida alguma, agora com a pandemia, nós vamos ter mais estudos clínicos acontecendo em todo o planeta. Nós temos um grupo multidisciplinar que busca continuamente o contato com especialistas que vão alimentando e nos referenciando para construir um banco de dados, contatos também com a comunidade. É muito importante que a comunidade, isso principalmente para países desenvolvidos como os Estados Unidos, é um dever cívico você ser de forma altruísta, voluntário e participante de um estudo clínico. Redes hospitalares também são nossos parceiros, pacientes, o boca a boca, né? Quando o paciente é muito bem atendido num centro de pesquisa, ele referencia para um outro paciente, um outro amigo, um familiar, e hoje nós desenvolvemos também a capacidade, depois de aprovação do patrocinador e, obviamente, do Comitê de Ética, anúncios que podem ser vinculados na mídia escrita, né, no jornal, ou nas mídias sociais, no Instagram ou no Facebook. Então, hoje são formas que você tem de recrutar pacientes e buscar resultados. Pesquisa clínica é altamente competitiva e já vai aqui a dica, se você quer montar um centro de pesquisa profissional em qualquer parte do Brasil, hoje a pesquisa clínica está crescendo muito, busque resultados, busque pessoas que tenham a vontade de crescer e serem competitivos. Um centro de pesquisa é importante a pessoa ter clareza, transparência da sua carreira dentro do centro e buscar resultados. Aqui aparece no canto direito os resultados onde nós fomos primeiro, segundo, estudos que nós fomos primeiro, segundo, terceiro, top of Americas, em diferentes áreas terapêuticas, não só osteoporose, mas em dor, em dislipidemia, em neuropatias, e agora participando também em estudos de vacina para a Covid. Nossa missão, a missão do Centro de Pesquisa, é participar de estudos que tenham relevância para a população. Peço desculpa desse slide estar em inglês, mas vai também aqui outra
Outro ponto importante para você participar dessas equipes multidisciplinares de pesquisa clínica, você tem que saber inglês, falar um inglês fluente, entender bem para participar de teleconferências com patrocinador. Então, a nossa missão é essa, conduzir estudos de relevância para a população, de alto padrão, que tragam eficiência, ética e, antes de tudo, a segurança dos nossos voluntários participantes de pesquisa clínica. Nossa visão óbvia é tornarmos um centro de qualidade, qualificado, com uma equipe qualificada multidisciplinar, para ter visibilidade não só no Brasil, como na América Latina e até em outros países. E nosso valor principal é criar uma atmosfera de segurança, respeito entre os membros dessa equipe e aqueles a quem mais interessa os nossos esforços, a que nós endereçamos todos os nossos esforços, conhecimentos científicos, que é a nossa população, os voluntários, os participantes de pesquisa clínica. Agradeço muito esses minutos, fico à disposição para o debate, e nós ficamos localizados no Rio de Janeiro, perto do centro, na Rua da Glória 344, segundo andar, e convido a todos aqui que estão vindo, o pessoal da Libes, Luiz Fernando, a nos visitar assim que nós todos tenhamos a nossa vacininha aqui no braço. Muito obrigado, uma oportunidade única, e fico à disposição, Luiz e os demais. Obrigado, meu xará Luiz. Bom, essa é a ideia, né? É o que a gente tem visto, a profissionalização, a organização dos centros de pesquisa clínica de maneira formal. Já que o Luiz Russo falou sobre a vacina, todo mundo no Brasil começou a falar de pesquisa clínica, é a coisa mais engraçada do mundo, você começar a ver gente discutindo sobre randomização, discutindo do jeito brasileiro, né? Virou papo de botequim. Tá certo que não tem tido muita roda de botequim nesses momentos, ou pelo menos não devia estar acontecendo, mas já tem gente discutindo pesquisa clínica até no boteco. Então, eu quero ouvir agora do Juan Pablo Gargulho, espero que eu tenha acertado seu sobrenome, é diretor do CEPIC, Centro Paulista de Investigação Clínica, é farmacêutico, com especialização em medicina farmacêutica e tem o MBA da GV. Juan Pablo, já de cara, começa contando de trás para frente como é que é a experiência de estar participando da pesquisa da vacina do coronavírus e esse boom que a gente tem visto no Brasil de se falar em pesquisa clínica. A gente tem que aproveitar isso para ganhar mais espaço ainda, você não acha? Claro. Bom, primeiro queria agradecer o convite, queria agradecer a Libs, queria agradecer à Oncologia Brasil também, é uma grande oportunidade de poder estar aqui com vocês. E claro que sim, poder participar dos projetos de vacina, nós estamos participando de 2 projetos de vacina aqui no CEPIC, o estudo da Pfizer-BioNTech, que o investigador principal é o Dr. Zerbini, e estamos participando também do projeto de pesquisa de vacina da Janssen, investigadora principal a doutora Andrea Lomonte. É uma oportunidade porque a gente está conseguindo levar essa solução para tanta gente que está sofrendo, né? E nesse momento, por exemplo, que muita gente está procurando a vacina, né? Todos nós queremos ter a vacina, nós estamos já conseguindo vacinar até as pessoas que participaram do braço placebo do primeiro estudo da Pfizer-BioNTech. Então, é uma oportunidade gigante que a gente está tendo. A gente espera que os estudos de vacina continuem e cada vez tenha mais vacinas aprovadas. Eu vou começar a minha apresentação aqui falando um pouco do CEPIC, mais ou menos na linha do que o doutor Luiz Russo comentou. O desenvolvimento de um centro de pesquisa requer muitas pessoas trabalhando. O Centro Paulista de Investigação Clínica fica em São Paulo. A gente está muito próximo do Museu de Ipiranga, como vocês veem aí no mapa. O Dr. Zerbini fundou esse centro no ano 2001, então é nesse ano de 2021. Na próxima semana a gente estará completando 20 anos e a gente tem conseguido alguns marcos nesses 20 anos de trabalho de uma equipe muito dedicada. Mas eu queria primeiro começar comentando que existem diferentes realidades nos centros de pesquisa. Existem centros de pesquisa que são públicos, outros que são privados, outros que são mistos e outros que são acadêmicos. O nosso centro de pesquisa é privado, então pode ser que
parte da plateia que está assistindo essa apresentação não se sinta tão identificado, porque tem uma realidade um pouco diferente. A gente entende muito bem que os centros de pesquisa em locais públicos têm uma dinâmica um pouco diferente, algumas vantagens, algumas desvantagens, algumas limitações, mas também tem algumas ajudas, né? Alguns benefícios. O centro de pesquisa privado tem a vantagem de poder tomar as suas próprias decisões, mas a gente funciona como uma empresa. Então, a gente tem que cuidar do bem-estar de todos os nossos funcionários e do bem-estar também da empresa para poder continuar funcionando. E nesses 20 anos de experiência que a gente tem no CEPIC, a gente tem passado já por 33 auditorias e 5 inspeções. A gente já foi inspecionado, que nem o Dr. Russo, nosso certificado de qualidade, como o Dr. Russo falou, é as inspeções e auditorias. Então, a gente teve a sorte desse aprendizado com as auditorias que a gente passou, e depois a gente passou por 3 inspeções do FDA, uma inspeção da Anvisa e uma inspeção da Agência Europeia, a EMA, né? E em todas essas inspeções a gente teve muito sucesso, graças a Deus. Todo o trabalho que foi feito durante os ensaios clínicos foi bem realizado, então, depois, durante as inspeções, a gente não teve nenhuma surpresa. Participamos em mais de 180 ensaios clínicos até hoje. Atualmente, a gente acompanha 1.822 participantes de pesquisa clínica que estão em 18 protocolos clínicos diferentes. Então, é muito trabalho, são muitas pessoas que depositaram sua confiança no centro de pesquisas. A gente agradece a cada participante que confia na gente, principalmente em ensaios clínicos que, às vezes, não são tão badalados como os ensaios clínicos atuais de vacinas de Covid, senão em outros estudos que, às vezes, os participantes têm dificuldades e doenças também que afetam a vida deles. A gente agradece essa confiança por parte deles. O Centro Paulista de Investigação Clínica também participa na formação de profissionais. Nós temos cursos que temos realizado desde o ano 2009, então a gente já tem aí 11 anos trabalhando em pesquisa, em formação de profissionais para pesquisa clínica, e multidisciplinares, né? Os cursos são para pessoas que querem trabalhar em pesquisa clínica. Então, a gente tem formado tanto enfermeiros, médicos, farmacêuticos, biomédicos, como pessoas que vão para trabalhar em áreas que não são da área da saúde. Então, pessoas que trabalham com contratos, finanças, parte de logística. Então, todos esses profissionais são muito bem-vindos para participar dos cursos do CEPIC. Quando a gente olha para todos os profissionais que tem na área da saúde, são muitos, né? A gente tem os farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, psicólogos, médicos, nutricionistas, veterinários, fisioterapeutas, biólogos, técnicos de enfermagem, dentista, técnicos de radiologia, e a lista pode continuar. Mas a gente tem muitos outros profissionais que trabalham com a pesquisa clínica. Então, por exemplo, advogados, contadores, a gente tem outros técnicos que podem trabalhar em pesquisa clínica, a gente tem muitas equipes de suporte, logística. Então, a gente tenta ter dentro da nossa equipe um pouquinho de cada um. Mas quando a gente olha para o delegation dos estudos, que é aquele documento onde o patrocinador indica para o investigador delegar funções para a sua equipe, a gente vê que, em geral, é um pouco limitado. Eles falam basicamente em 5 atores. O investigador principal, que é o PI, os subinvestigadores, as enfermeiras, os coordenadores de estudo e os farmacêuticos. A gente, em geral, nos delegations, a gente não vê outras funções, e essas funções são tão importantes quanto. Então, para a gente, às vezes, fica difícil delegar pessoas para funções muito específicas, porque elas não são muito claras para os patrocinadores. Aí tem que abrir em outras funções que normalmente não estão determinadas no formulário. Então, isso é uma dica para os patrocinadores, deixar os formulários um pouco mais abertos. Tem cada vez mais profissionais se envolvendo na pesquisa clínica para trabalhar em áreas que talvez não sejam as que foram projetadas no formulário.
Dentro do nosso centro de pesquisas, que outra vez é um centro privado, eu tentei colocar aqui mais ou menos como que é a distribuição de profissionais. A maioria dos nossos profissionais no centro são farmacêuticos biomédicos. A maioria dos que tem no centro são farmacêuticos e biomédicos, mas a gente tem uma equipe grande de investigadores, de médicos. Nós temos também nossa equipe de enfermeiros e técnicos de enfermagem, e também temos outros profissionais de outras profissões, mas que também trabalham ligados à pesquisa clínica. Então, por momentos, temos biólogos, psicólogos, temos nossa equipe de radiologia, que trabalha obtendo as imagens, né? Temos aqui a sorte de contar com densitometria e raio-x no centro, então temos nossa equipe de radiologistas. Nossas nutricionistas, que trabalham nos estudos clínicos de endocrinologia, fisioterapeutas, eventualmente, a gente tem. E tem uns outros que a gente colocou aqui embaixo, do lado esquerdo do slide, que são os administradores, o pessoal que cuida do RH, financeiro. Temos também toda uma equipe dedicada à qualidade. Então, assim, a gente tem muitas pessoas trabalhando em pesquisa clínica, cada um com sua função. Dentro da pesquisa clínica, em geral, a gente fala que o investigador é o médico. Isso é uma dica também, que dentistas podem ser investigadores principais. Então, se alguém que está escutando agora está querendo trabalhar também na área de ensaios clínicos, na área de odontologia, também os dentistas podem avançar nessa montagem do seu centro e realizar ensaios clínicos nessa área. E o profissional da pesquisa clínica, ele em foco. Vamos ver quais são as características que precisam ter esses profissionais. Eu particularmente, gosto de me envolver em todo o processo seletivo das pessoas que trabalham comigo. Eu participo ativamente, a maioria das entrevistas eu faço junto com a equipe de recursos humanos, e eu vou colocar aqui as características que eu acho principais, aquelas três letras C, né? Que a pessoa tenha conhecimento, a gente pode ver isso muito claramente no currículo, então é o primeiro filtro que a gente faz, pelo currículo, e como o Dr. Russo falou, o inglês é fundamental, então a gente precisa contratar pessoas que já tenham o inglês na ponta da língua. Não adianta investir em uma pessoa que falou, acabei de me inscrever em um curso de inglês, porque provavelmente vai falar inglês daqui a 5 anos, então a gente precisa desse profissional falando inglês agora. Que a pessoa mostre uma boa capacidade técnica, né? Isso a gente tenta detectar essa informação dentro do currículo, na entrevista também, e se tiver experiência, muito melhor. No CEPIC, somos um centro de pesquisas que faz opção pela formação dos profissionais, então a gente tem historicamente dado a primeira chance de trabalho para muitas pessoas, ou pelo menos a primeira chance de trabalho em pesquisa clínica para muitas pessoas. A gente começa pelos estagiários, que a gente tem um programa de estágio aqui, então temos acordo com algumas faculdades aqui de perto, que são próximas ao centro de pesquisas, e eles indicam estagiários anualmente para a gente, para conviver no centro de pesquisas, a vida da pesquisa clínica. E esses estagiários, muitas vezes, depois se transformam em profissionais, coordenadores, farmacêuticos e demais, que vão agregar para o centro de pesquisas e podem ser contratados. Mas nós fazemos essa opção por formar pessoas, né? Agora, quando a gente já vai conhecendo um pouquinho mais as pessoas, o que a gente tenta identificar as pessoas que têm um comprometimento, né? Então, esse compromisso com os objetivos do centro de pesquisas, compromissos com os colegas e compromisso com a empresa, né? Os objetivos do centro de pesquisas, está muito claro que a gente tem como compromisso, como objetivo, levar soluções para os nossos participantes e para os patrocinadores. Então, a gente não pode perder o foco no cliente. Então, a pessoa tem que estar comprometida. Eu vou dar um exemplo. E nesse momento, a gente está fazendo um trabalho muito interessante nos estudos de vacina, mas que são estudos volumosos que demandam muito. E pela urgência do que a gente está passando, a gente tem precisado trabalhar de sábado, final de semana, feriados,
de forma alternada, com uma equipe que possa ter disponibilidade. A gente precisa dessas pessoas que tenham esse comprometimento com os objetivos do centro. E, principalmente, a gente vê um destaque e consegue ver um crescimento maior nas pessoas que são mais colaborativas, né? A gente foi criado, eu, pelo menos, fui criado em um ambiente competitivo, desde a escola, e hoje a gente vê, eu tenho 3 filhos, a criação é outra na escola, as orientações são outras na escola, e o que o mundo corporativo está pedindo é outra coisa, é a colaboração. Então, essa equipe que é multidisciplinar, não importa qual seja a sua formação, as pessoas precisam saber trabalhar em equipe, precisam ter a certa autonomia, precisam conseguir as equipes trabalhar de forma autônoma, mas tem que ser flexíveis, tem que ter aquela resiliência, se reinventar, ter automotivação e, principalmente, não ser competitivos, ser colaborativos. Então, esse é um grande desafio. Eu acho que se eu tenho que resumir quais são as características do profissional que a gente procura para dar crescimento dentro do centro de pesquisa, são essas 3. Nossa equipe no CEPIC, a gente tem uma distribuição que é setorizada. Então, a gente tem criado um grupo que trabalha muito dedicado ao que é a identificação de potenciais participantes para os ensaios clínicos, que a gente chama de atendimento ao cliente, e essa equipe faz o recrutamento. É uma equipe que é conformada atualmente por 5 pessoas, que se dedicam exclusivamente a identificar voluntários para os ensaios clínicos. Essa equipe é muito importante. Temos uma equipe grande de pessoas trabalhando na coordenação dos ensaios clínicos. O coordenador de estudo, eu sempre falo que o investigador principal é o pai do estudo, né? Mas o coordenador é a mãe. Então, o coordenador de estudos é fundamental para que o ensaio clínico funcione, para que o ensaio clínico ande. O coordenador tem aquele carinho pelo projeto, né? Olha para os projetos com um olhar um pouquinho diferente. Nós temos a nossa equipe de investigadores, né, muito competentes, como trabalhamos com várias áreas terapêuticas, trabalhamos não só na área de vacinas, iniciamos trabalhando em reumatologia, mas temos grande trabalho e muitos protocolos na área de endocrinologia, pneumologia, ginecologia, entramos na oncologia, cardiologia. Então, são várias áreas terapêuticas. Nossa equipe médica também é de áreas diferentes, é multidisciplinar, são vários PIs trabalhando, temos em cada uma dessas especialidades, temos um PI próprio para esse estudo. Temos a nossa equipe da farmácia, né, conformada por 6 farmacêuticos, nossa equipe de qualidade de dados, que faz a tradução dos dados do prontuário para o CRF, o Case Report Form é o nosso produto final, é o que a gente entrega, dados, né? Então, essa equipe que trabalha em qualidade de dados é a responsável por fazer uma pré-monitoria e a inserção dos dados tão importantes que serão enviados para o patrocinador para depois responder as 2 perguntinhas que a gente quer responder, se o produto em investigação é seguro e se ele é eficaz. Depois temos a equipe de enfermagem, dispensa a apresentação a importância da equipe de enfermagem. Eu sempre falo que a área técnica é conformada principalmente pela equipe médica, a farmácia e a enfermagem. É o trabalho dessas 3 equipes que depois será auditado e será inspecionado. Então, é muito cuidado na seleção dessas pessoas que estão envolvidas na equipe de enfermagem, é muito importante. Depois temos a equipe que faz monitoria interna. A gente tem a filosofia de que as coisas devem ser feitas na primeira vez, então a gente investe bastante no trabalho que é feito na produção, para depois a gente não ter que gastar tanto tempo na checagem e na verificação, né? Então, a gente entende que a produção de qualidade é mais importante do que o controle de qualidade, mas mesmo assim o controle de qualidade é necessário. E temos a nossa equipe de administração, que não é conformada por pessoas que são da área da saúde, mas é tão importante quanto eles que cuidam da saúde da empresa, né? Então, são tão importantes quanto. E a gente tem uma equipe de 4 pessoas muito bem conformado, que se dedicam, se distribuem nas tarefas, né? Entre a parte legal, a parte de contratos, a parte de finanças, recursos humanos. É um trabalho árduo, grande,
muito importante. Então, vocês veem que em cada equipe tem sua importância e conformados por pessoas de diferentes formações. Eu deixei aqui, esse aqui é meu último slide, deixei aqui algumas anotações, só para eu não esquecer de falar. Então, pode ser que não faça muito sentido, mas eu fiquei pensando que poderia ter na plateia um investigador que está começando a entender o que é pesquisa clínica e ele quer saber por onde ele começa, né? Então, a primeira pessoa que precisa existir em um centro de pesquisas é o PI, por isso que está lá entre parênteses, eu coloquei primeiro o PI, né? Então, o investigador principal é a pessoa que tem que iniciar o centro de pesquisas, mas e qual que é o primeiro funcionário que eu preciso contratar? Bom, eu indicaria que precisa contratar um coordenador de pesquisa clínica, e esse coordenador, se for um enfermeiro, seria muito melhor. Então, a segunda pessoa que entra no centro de pesquisas, eu entendo que é um enfermeiro coordenador, que vai poder trabalhar tanto na parte das amostras biológicas, exames que são realizados, e coordenar o ensaio clínico também. Então, eu entendo que os enfermeiros são os mais polifuncionais, são os que têm mais capacidade de absorver tarefas, né? Importante também é ressaltar a certificação IATA, né? Então, não adianta só ter pessoas e profissionais bons, senão que a gente tem que ter eles capacitados com cursos, o curso IATA para poder fazer o transporte de amostras, mas também cursos de GCP, cursos em pesquisa clínica, e o centro de pesquisas precisa investir nisso. Nós investimos no CEPIC na manutenção de inglês, então a gente dá uma ajuda de custo para os nossos profissionais da equipe para estimular o estudo da língua inglesa, né? Porque o inglês não é só aprender e ter um diploma de avançado, de nível avançado, a gente precisa fazer a manutenção. Também eu coloquei aqui os raters, porque muitas vezes você pensa um psicólogo que está participando aqui desse evento e fala, e eu que sou psicólogo, será que tem espaço? Tem. Tem muitos estudos clínicos, por exemplo, na área de Alzheimer, que precisam dos avaliadores, né, que aplicam escalas. Então, esses raters também podem ser psicólogos, a gente já trabalhou com eles e funciona muito bem. Tem, por exemplo, também equipe de enfermagem realizando contagem de articulações, né, fazendo em estudos de reumatologia, né? E temos uma particularidade, que são as pessoas que trabalham na equipe unblinded, né, que elas não são cegas para o estudo, né? Hoje, acho que todo mundo já sabe o que é duplo cego, né, se fala tanto na mídia. Hoje, a pesquisa clínica está muito presente. Tomara que isso traga a possibilidade de que a palavra cobaia saia da mídia, que nunca mais se fale de um participante de pesquisa como cobaia, mas hoje se fala muito também em double-blinded ou duplo cego, né? Então, a gente tem dentro das pesquisas clínicas, vou dar um exemplo, no estudo de vacina, a gente tem uma equipe de farmácia que sabe o que está sendo aplicado para as pessoas, mas eles são uma equipe que não tem contato nenhum com os participantes da pesquisa. Então, é importante você ter pessoas que tenham esse nível, né? Nossa equipe de farmácia é responsável por essa tarefa, e é muito importante a gente ter esses profissionais bem identificados, né? Porque é uma situação muito sensível. E reforçar a importância dos cursos de profissionalização, né? O profissional de pesquisa clínica não só procura uma vaga de emprego, ele também procura conhecimento. Então, você, como centro de pesquisa, poder oferecer para ele o aprendizado, um curso de pesquisa clínica, um curso de profissionalização é muito importante. Em geral, as pessoas que entram na pesquisa clínica são pessoas que procuram isso, crescer com conhecimento, com aprendizado, são pessoas que são ávidas pelo conhecimento. Então, o melhor é isso, é a gente investir em cursos e conhecimento. No CEPIC, a gente privilegia também muito o clima que é criado. Então, as pessoas, a gente tenta detectar na hora da entrevista, tentar detectar, porque precisamos que as pessoas venham trabalhar com carinho pelo participante, com carinho pelo projeto, com companheirismo, sendo pessoas que trabalham em equipe. Isso não é fácil, né? Hoje, cada vez é mais difícil encontrar profissionais capacitados,
mas muito mais é difícil encontrar pessoas que tragam isso de casa, né? Aqueles valores que são de casa. Para finalizar, eu queria falar para vocês que a gente sofreu uma mudança de endereço no momento. A gente veio para esse novo endereço há uns 10 anos atrás, e nessa mudança de endereço, a gente praticamente não trouxe nada, não trouxemos armários, não trouxemos computadores, não trouxemos infraestrutura. O que trouxemos e que manteve vivo o centro de pesquisas foi seus funcionários, sua equipe, seus investigadores. É isso que faz a diferença. Então, quem passa por uma mudança de endereço e vai para uma infraestrutura, mesmo a infraestrutura sendo melhor, o que importa é a equipe. Então, o que mais vale é a gente se dedicar às pessoas, criar um clima agradável para que eles se desenvolvam, que é isso que, em definitiva, eles procuram. Eu agradeço a oportunidade e cedo a palavra para o Dr. Luiz. Obrigado, Juan. Bom, a gente está vendo como é que a coisa evolui, né? Como é que a gente está caminhando para cada vez mais ter a profissionalização da pesquisa clínica. Eu vou trazer agora para a conversa a Patrícia Pascotto, gerente do Centro de Pesquisa Clínica da Liga contra o Câncer de Natal do Rio Grande do Norte, especialista em oncologia clínica, Green Belt, excelência operacional na área de saúde, Lean Six Sigma, e ela é enfermeira. Gente, esses são complicados, né, Patrícia? Agora, isso já mostra o quanto é complicado trabalhar em pesquisa clínica. E a Patrícia vai trazer para a gente uma visão de alguém que está trabalhando num centro de pesquisa que não está no sul-sudeste do Brasil, né? E os desafios que ela encontra também por conta disso, principalmente com relação a esse ponto que o Juan também abordou, que é o ponto da retenção e do desenvolvimento do RH. Patrícia, conta para a gente. Desculpem. Então, vamos começar de novo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz pela oportunidade. Foi um tema novo, falar sobre isso, foi bem agradável refletir sobre isso para trazer um pouquinho para vocês sobre a importância da equipe multidisciplinar na pesquisa clínica. Então, primeiramente, eu quero agradecer à equipe da Libs pelo convite, em nome do Dr. Fernando, Viviane, Juliana, cumprimentar Juan, que realmente ele nos ajuda e nos orienta muito no grupo do WhatsApp, ele é bastante ativo e participativo, um prazer estar aqui com você, e também Dr. Luiz Russo. Então, eu vou passar um pouquinho para vocês, e também o slide também não está passando. Eu fiquei refletindo, né, sobre, né, equipe multidisciplinar, trouxe um pouquinho dessa definição, então, um grupo de produção intelectual, material ou de ambos, composta por integrantes que atuam em áreas diferentes, mas que se completam, para o desenvolvimento de um projeto específico. E não tem como dizer que a equipe de pesquisa clínica não dá o sangue, né, pela pesquisa. Realmente as pessoas, elas concordo demais com o Juan, as pessoas elas têm que ser realmente comprometidas e colaborativas, isso é um ponto muito importante. Trabalhar com pesquisa clínica é trabalhar sob pressão, eu falo que a pressão externa é muito maior do que a pressão interna, né, para o nosso colaborador, para o nosso membro da nossa equipe. Então, esse clima realmente de colaboração, ele é muito importante para um bem-estar e para um ambiente de um clima organizacional bom. Então, falar sobre, né, a equipe multidisciplinar em pesquisa clínica, eu achei bem interessante que Juan, ele concluiu a apresentação dele do meu ponto de partida, né? Então, como montar essa equipe, por onde começar essa equipe. Então, eu trouxe para vocês aqui um pouquinho essa nossa experiência, essa nossa
jornada, como foi chegar até aqui. O nosso centro de pesquisa, ele tem desenvolvido suas atividades desde 2006, então nós temos 14 anos conduzindo ensaios clínicos, em torno de 145 protocolos conduzidos, tivemos 3 auditorias bem-sucedidas, também realmente é um momento de muito aprendizado, foram muito boas, né, a experiência com as auditorias, e eu vou passar um pouquinho mais desses dados um pouquinho mais para frente. Então, como estruturar um centro de pesquisa? Qual é o papel da equipe multidisciplinar em pesquisa clínica? Quais são os profissionais que compõem essa equipe? Qual formação é necessária? Para estruturar o centro de pesquisa, né, eu participei dessa estruturação desde o início e fui visitar alguns centros e realmente cada centro ele funciona de uma forma diferente, né, particular. Os processos da pesquisa clínica eles são os mesmos, mas para muitos estudos e para muitos centros, mas quem assume essas responsabilidades dentro desses processos, essa organização dentro dos centros de pesquisa, elas são muito diferentes de centro para centro, né? Quais as atribuições de cada membro da equipe, como montar, como dimensionar, eu acho que é um desafio como dimensionar também, qual o papel da instituição, como é que a instituição encara montar um centro de pesquisa, qual o papel do gestor, o papel do líder, qual o propósito do grupo que vai motivar essa pessoa a estar ali e a entregar, né? E qual o retorno desse propósito para o cliente, para o participante, para o patrocinador, para a instituição e para o próprio profissional. E como transformar, então, que eu acho que é bem desafiador, um grupo de pessoas em uma equipe, né? Então, eu deixo essa pergunta aqui, como é no seu centro de pesquisa? Vou trazer um pouquinho sobre essa trajetória, começar falando um pouquinho sobre a nossa instituição, a Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer. É uma instituição filantrópica que atua no tratamento e no cuidado ao paciente oncológico. Estamos em Natal, então, né, no Rio Grande do Norte, e a Liga começou em 1949. Nessa imagem aqui abaixo é a unidade 1, o Hospital Dr. Luiz Antônio, que começou, então, como um centro de acolhimento a pacientes em fase terminal no tratamento do câncer, e desse acolhimento é a grande característica da Liga até hoje, o acolhimento, isso é disseminado pelas 5 unidades da Liga. Aqui a unidade, e atualmente na unidade 1 ocorrem cirurgias, diagnóstico do câncer, né, centro cirúrgico, pronto-socorro, internação para quimioterapia, né, para as neutropenias, enfim. Na unidade 2, que é o SECAM, é uma unidade ambulatorial, onde ocorrem quimioterapia, radioterapia, a pesquisa clínica, é o mesmo endereço do Instituto de Ensino e Pesquisa, que é a unidade 5, né, da unidade 2, estamos no mesmo endereço, no mesmo espaço físico, mas somos considerados unidades diferentes. A policlínica, que é atendimento mais convênio particular, o hospital do Seridó, que fica mais para o interior, para o atendimento dos pacientes do interior, e então o Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação, o IEP, da Liga contra o Câncer, onde a pesquisa clínica é um dos braços do ensino. Então, ao longo dos anos, quando você entra para uma instituição e com o passar do tempo da instituição, a gente tem que entender qual é a missão da instituição, qual é a visão de futuro, quais os valores e quais as causas, né? Qual é a causa da instituição. Então, a missão da Liga é prestar assistência em saúde, priorizando a oncologia com competência e filantropia. E a visão de futuro, há alguns anos, há poucos anos, mas por um reconhecimento tanto do ensino quanto da pesquisa clínica, ela foi incorporada na visão de futuro da instituição, então ser o melhor centro de atenção, ensino e pesquisa em oncologia no Norte e Nordeste até 2025. Isso facilita muito os nossos planejamentos estratégicos, porque a direção tem um olhar voltado, é uma instituição muito voltada para a assistência, mas que o ensino e a pesquisa têm sim o seu espaço, o seu olhar visto pela direção. Valores e a causa, que é combater o câncer transformando vidas. Então, nós iniciamos aqui a pesquisa clínica lá no iniciozinho,
Em 2006, nós estávamos aqui na unidade 1, viemos para a unidade 2, juntamente com a oncologia. Quando a oncologia clínica veio para cá, nós viemos para cá também, já que os nossos estudos são basicamente em oncologia clínica. E aqui, então, nós desenvolvemos toda uma trajetória. E quando eu comecei com pesquisa clínica, eu também comecei sem formação, né? Eu fiz enfermagem na FAMERP, em São José do Rio Preto, e depois minha pós-graduação na USP. Então, a única experiência que eu tinha de pesquisa clínica não era nem experiência, era só uma vivência daquele paciente, que era um protocolo que era câncer de pâncreas, o paciente ia lá para o hospital dia, amarelinho, e que ninguém botava a mão, e que vinha uma enfermeira coletar um sangue que ia para não sei aonde processar esse sangue, ia atrás de uma centrífuga, e que ia fechar o laboratório onde tinha a centrífuga, aquelas loucuras todas. Então, era uma coisa assim, bem distante para mim. E quando eu fui convidada para ajudar a estruturar esse centro de pesquisa, foi desafiador, mas eu era muito assistencial, amava muito a assistência, estar ali ao lado do paciente, mas eu encarava a pesquisa clínica como a esperança. Eu falei, nossa, acho que a gente pode fazer algo muito diferente e trazer algo muito diferente para uma sociedade. Então, realmente foi o que me motivou e aprendi pesquisa clínica em parceria e aprendizado realmente com os monitores alguns anos atrás. Na época não tinha muita formação, a Sociedade Brasileira no site ela tinha alguns cursos e trazia na sua descrição do site vários tópicos e legislações, e aí eu passei ali um ano estudando sobre pesquisa clínica, né? O processo regulatório no Brasil era muito mais lento do que hoje, e ansiosa pela chegada do primeiro participante. E assim nós fomos aos pouquinhos crescendo. Então aqui essa foto entrega a idade, né? O computador ainda de tubo, mas algumas coisas não mudaram, né? A questão do armário, da confidencialidade, enfim. A gente foi crescendo com o passar do tempo. E aqui tem um dado, né, nosso histórico de 2007 a 2020. Então, nós passamos esses primeiros anos aqui com poucos estudos, mas incluímos bastante, uma quantidade razoável, né, de pacientes. Nós iniciamos lá com 3 estudos em 2007, passamos um pouquinho morninho. Depois, em 2012, com a entrada da doutora Andréa Juliana como coordenadora médica do Centro de Pesquisa, isso também trouxe uma maior visibilidade, uma profissional empolgada na inclusão, que né, já vinha com uma formação em pesquisa clínica, gostava de pesquisa clínica. Isso trouxe também novos estudos para o Centro de Pesquisa, mas que em 2014 veio aquela grande crise da pesquisa clínica com os prazos regulatórios inaceitáveis pelos patrocinadores, e nós terminamos aí o ano com 2, 3 estudos em regulatório. Eu falei, nossa senhora, e agora? E aí as coisas foram melhorando no Brasil, foram melhorando também para o Centro de Pesquisa, a gente foi se capacitando cada vez mais e trabalhando de uma forma em equipe, mas nós éramos um número reduzido de profissionais, e tivemos esse boom mesmo entre 2017 e 2019. Então, de 2017, nós passamos de 6 profissionais para 31 profissionais. E transformar esses profissionais que estão envolvidos exclusivamente, diretamente na pesquisa clínica, sem nenhuma formação em pesquisa, em profissionais que entendam todo esse processo, aceitem todo esse processo, foi bastante desafiador. O nosso espaço foi ficando pequenininho, né? E aí, nós, a partir de 2019, ganhamos uma nova infraestrutura, mas a nossa equipe ela precisava melhorar com relação a realmente essa integração, essa colaboração e esse entendimento de pesquisa clínica. Então, uma grande solicitação dos profissionais sempre é formação, 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 formação. E nós começamos trabalhando o propósito da pesquisa clínica, desmembrando o propósito da Liga contra o Câncer, né, sempre voltado para a estratégia institucional, que é combater o câncer transformando vidas. Não tem como você passar por um câncer sem ter uma vida transformada. E aí, dentro da reunião gerencial, nós trouxemos para o Instituto o propósito transformar vidas, construindo conhecimento através de experiências inspiradoras, e o grupo, então, o grupo da pesquisa clínica trouxe o propósito de transformar vidas através de uma equipe comprometida com o ser humano, o saber, o fazer, superando desafios em busca de resultados inovadores,
que proporcionem esperança e melhoria da qualidade de vida. E em busca desse propósito, para o centro e para os membros da equipe, nós estamos construindo, então, de fato, uma equipe. Aqui a nossa estrutura da área administrativa, da área assistencial e alguns resultados. Então, em 2020, nós tivemos 73 feasibilities respondidos, 26 estudos selecionados, 29 estudos submetidos, 26 novos contratos e 11 emendas negociadas, 42 estudos com pacientes ativos, 507 participantes atendidos, 15.168 procedimentos registrados na instituição. Então, nós temos esse grupo do setor, né, da pesquisa clínica, mas esse paciente, ele permeia toda a instituição oncológica, ele passa por todos os setores, e a equipe acaba crescendo de uma forma individualizada. Atualmente, todas essas unidades da Liga reconhecem o centro de pesquisa, entendem nosso fluxo, entendem as nossas necessidades, que no início era bem desafiador. 745 dispensações pela farmácia, 242 medicamentos recebidos, coleta no laboratório central, temos 2 dias para preenchimento de CRF, nosso tempo médio, enfim, submissões, né? Implementação da monitoria remota com acesso ao prontuário eletrônico. Isso nos trouxe um grande diferencial e só foi possível junto com o trabalho de toda a equipe do centro da pesquisa clínica, incluindo os nossos profissionais de TI. A implementação do sistema de gerenciamento, o Polo Trial, tem sido uma meta, foi uma meta, né, do ano passado, e a gente está iniciando de fato essa implementação para agora, e tem sido bem bacana essa experiência. E uma rentabilidade em 2019 foi de 51%, a rentabilidade em 2020 foi de 48%, a gente teve um aumento da receita de 28%, mas um aumento do custo também de 31%, porque nós decidimos investir em pessoas, em contratar pessoas, em formar pessoas para trabalhar, então, no centro de pesquisa. E tudo isso só é viável, de fato, com gerenciamento financeiro. Então, como o Juan falou, atualmente envolvido em pesquisa clínica são diferentes categorias profissionais. Mas, além do delegation, nós temos também o GCP, o próprio GCP. O único profissional que ele traz, trabalhando em pesquisa clínica, é o investigador e o subinvestigador. Você não encontra nenhuma descrição de atividade de qualquer outra classe profissional dentro do GCP, né, que é a base, praticamente, de todo o texto aí, de toda a atividade de um centro de pesquisa. E no meio de tantas mudanças, o ano passado, com o mercado bastante aquecido em pesquisa clínica, os monitores também se descentralizaram, né, saíram do eixo Rio-São Paulo, e a indústria farmacêutica começou a contratar, então, os profissionais daqui, que até então isso não acontecia, a gente não tinha problema de retenção de funcionários, como reter colaboradores. A equipe ia se formando, ali eles iam ficando. E vieram os estudos de Covid, os patrocinadores buscaram, então, os coordenadores locais. A gente realmente teve grandes perdas, foi difícil, mas o centro de pesquisa consolidado, nós temos em cada área, regulatório, startup, coordenação, pessoas multiplicadoras desse conhecimento, com bastante entendimento dos nossos processos, da nossa conduta, e realmente as pessoas se tornaram mais colaborativas no acolhimento desses novos profissionais. Então, no desenvolvimento desses novos profissionais, a gente vê, então, um comprometimento de cada pessoa que faz parte do centro de pesquisa para que nós continuemos atendendo com qualidade, né? Graças a Deus, a pesquisa clínica da Liga é vista como um centro de qualidade, isso nos deixa muito felizes. Top recruitment em vários estudos, com publicações também na New England. Então, traz um reconhecimento institucional muito bacana. Mas, ao final de toda a apresentação dos indicadores desse final de ano, e depois de tantos turbilhões, Fabiana Alves, que ela foi nossa aprendiz, atualmente já foi recepcionista e atualmente ela está no financeiro. Ela trouxe, na finalização, ela foi o último indicador a apresentar, foi da área dela. Desculpem. E ela trouxe essa frase: os números são apenas números, embora as dificuldades que 2020 trouxera, a pesquisa clínica aderiu também ao alfabeto, com planos estratégicos de A, B e C, até o Z.
E isso nos manteve de pé, até aqui e prontos para todos os anos que vierem. Inovação são fragmentos para o sucesso. E o que me deixa muito feliz, porque depois de um ano com uma rotatividade grande da equipe, você sentir a equipe realmente fortalecida e em busca desse propósito, desse projeto em comum para a entrega, então, necessária para uma sociedade mundial, né? E aqui eu vou apresentar a equipe da pesquisa clínica, as pessoas me autorizaram a trazer a foto. Nós temos a equipe gerencial, então, o doutor Edilmar, diretor de ensino, pesquisa e inovação, doutora Amália, gerente geral de ensino, pesquisa e inovação, e eu como gerente do centro. Nós temos reuniões semanais para planejamento, implementação e acompanhamento dos projetos dos 3 setores, né, ensino. Na nossa equipe assistencial, temos a doutora Andréa Juliana como coordenadora médica e a equipe médica toda, então são 9 oncologistas clínicos são 7 oncologistas clínicos e 2 oncohemato. Uma equipe também bastante comprometida e hoje, atualmente, essa equipe está dividida com indicações específicas, equipe de urogenital, equipe para pulmão, enfim, dividido por patologias. Temos a recepção, a equipe de enfermagem, a farmácia, a equipe da higienização também. E na equipe administrativa, nós temos aqui como coordenadores de estudos, enfermeiros e farmacêuticos, as aprendizes, que dão suporte para toda a equipe, né? São pessoas super dispostas. Joyce, com administrativa operacional, que cuida das calibrações, toda a manutenção predial, solicitação e compras em geral. A equipe, então, de regulatório, startup e polo trial, né? Temos Emily, líder de regulatório, Vivi, líder de startup, Fabi, do financeiro e polo trial, ela está aqui embaixo também, e Kate, líder de polo trial, então, na implementação desse novo sistema. E a equipe de financeiro. E nessa rotatividade, nós sempre tivemos um estagiário, né? Só um estagiário. A Liga é uma instituição filantrópica, então, por anos, aquela situação, né, do patrocinador, a periodicidade de pagamento e tudo, por anos, a gente fechava o ano negativo, e uma instituição filantrópica falava assim, mas, poxa vida, a gente está financiando a indústria farmacêutica, como é que pode? Em alguns momentos, né, até foi levantada a questão do fechamento do centro de pesquisa por questões financeiras, mas a instituição realmente acreditou nesse projeto, nesse trabalho, na importância do trabalho, na visibilidade, na entrega, né, do que é que o nosso trabalho de um centro de pesquisa entrega, e com paciência, perseverança, aprimoramento e gestão, nós fomos atingindo, então, um patamar profissional, uma unidade de negócio, realmente a gente tem que se ver como uma unidade de negócio, estando num ambiente particular, num ambiente filantrópico, num ambiente público, tendo a visão da administração de recurso material, mas realmente dando a devida valorização a esse recurso humano tão maravilhoso. E aqui, então, está o nosso futuro, né? São os estagiários, nós também optamos por formar pessoas, visto que na região Nordeste é difícil ter esses cursos, diretamente, quando a gente procura alguma coisa realmente é mais centrada na região Sul e Sudeste, 2 vezes na semana, é um custo mais inviável, e esse ano, com a pandemia, as coisas melhoraram bastante para a gente nesse quesito de formação. E nós, então, proporcionamos a formação tanto das pessoas que nunca tiveram a experiência com pesquisa clínica, mas também nessa equipe jovem, para entenderem desde o princípio, lá da sua formação, que sim, pesquisa clínica, ela está dentro da área da enfermagem, da nutrição, da farmácia, que nós temos enfermagem, farmácia, ou de qualquer outra área que possa vir trabalhar conosco. É isso, agradeço mais uma vez e passo a palavra, então, para o Dr. Luiz Fernando. Obrigado, Patrícia. Eu acho que uma coisa, vamos agora chamar todo mundo para a conversa, para a gente poder... eu tenho umas propostas de discussão aqui para vocês. Uma das coisas que vou começar com a última fala da Patrícia,
que é essa coisa do futuro, né? De estagiários, de como é que a gente traz. A gente estava brincando aqui antes, até conversando antes de começar o nosso encontro, que eu vou dizer o seguinte, eu sou de uma faculdade que não tem formação, não tem tradição de pesquisa, depois evoluiu, mas na minha época não tinha grandes coisas, já tenho lá meus 30 e muitos anos de formado, então 40 e tantos anos atrás não tinha, na faculdade não tinha pesquisa. E é o seguinte, como é que a gente... Eu estava até brincando que eu queria fazer uma proposta, ver se vocês concordam. Vamos mudar o nome daquela cadeira na faculdade, logo no início, da tal da metodologia científica. Aquilo ali, na minha opinião, afasta as pessoas da pesquisa clínica. É super necessário. Eu fiz olha só, pior de tudo que eu fiz 2 vezes, porque eu queria ser biólogo, fazer biologia marinha. Então, eu fiz metodologia científica em 2 faculdades diferentes. Né? O cara sofreu 2 vezes aquela cadeira. Como é que a gente muda isso, gente? Podia já ter uma cadeira de pesquisa clínica, né? Já dizer, vamos falar logo do que interessa? O que você acha, Patrícia? Ladies first. A cadeira de metodologia científica realmente ela é dada muito cedo, né, na faculdade, e a pessoa não tem nem noção de nada de como é que é cuidar de um paciente, como é que eu vou fazer um trabalho científico, como é que eu vou comprovar alguma coisa, eu não sei nem o que é que eu vou fazer direito, né, dentro dessa minha formação. É desafiador, mas acho que qualquer formação ela deixa um pontinho importante, aí, uma sementinha em quem realmente desperta, né? Algumas pessoas despertam mais, outras pessoas despertam menos. Mas tratar a pesquisa dentro da universidade, ampliar a visão do que é pesquisa dentro da universidade, que não é só pesquisa acadêmica, mas que existem tantas outras vertentes de pesquisa que podem ser desenvolvidas e realmente trabalhar pesquisadores para entregas de coisas diferentes para o mercado, não precisam ser grandes inovações, mas trazer um olhar diferente, uma informação diferente, não pesquisa por ser mais um documento engavetado, né? Tratar de fato a pesquisa com a seriedade, com a importância que ela tem do transformar uma sociedade e trazer essa visão mais ampla do que das outras áreas de pesquisa, além da pesquisa acadêmica. Eu só queria agregar que eu fiquei surpreso, porque historicamente nunca se falou de pesquisa clínica na faculdade, mas no ano passado eu realizei aproximadamente umas 100 entrevistas durante o ano de 2020. Fiquei surpreso de quantas faculdades instalaram a pesquisa clínica dentro de sua grade. Tem faculdade que tem a matéria pesquisa clínica, faculdade de farmácia, e tem outra que tem a matéria como matéria opcional. Então, isso já é um avanço, estamos avançando. Bacana. Eu achei muito bem colocado, Luiz Fernando, esse tópico, né? Parece que afasta as pessoas, mas se tornou muito importante a partir do momento que nós sabemos hoje que a medicina baseada em evidência se tornou um ponto princípio fundamental, né, para a gente ter um conhecimento mais profundo, estatístico, para poder ler um trabalho científico com um olhar um pouquinho melhor. E quando você fala muito bem colocado, né, em metodologia científica, já tem ali do lado tracinho, bioestatística. Aí o médico, o pessoal da área de saúde, que odeia matemática, logaritmos e tal, já naturalmente já cria anticorpos neutralizantes para essa matéria. Então, como o Juan falou, eu acho que você mostrar uma carreira de pesquisa clínica, né, como uma profissão, ter uma matéria, né, na faculdade, uma cadeira de pesquisa clínica profissional, isso existe muito nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, na Europa, e depois também, depois que você se forma, você se certificar como profissional, e aí existem várias associações de certificação, de acreditação internacionais, né, cursos de pós-graduação, isso ainda carece muito aqui no Brasil. Nós temos uma carência de formação de profissionais de pesquisa clínica. E por que isso? Porque, obviamente, o Brasil, apesar de ter 200 milhões, né, de brasileiros na sua população, multiétnico, com uma característica muito... brasileiro é muito empreendedor. Por que se formou tão pouco centro de pesquisa? Eu vou dar um número para vocês. Só no estado da Flórida, Luiz Fernando,
Existem 2.543 centros de pesquisa, tanto públicos, privados, ambulatoriais, hospitais. No Brasil inteiro não chega a 1.000. Infelizmente, a gente tem que mudar essa perspectiva, tornando a pesquisa clínica algo mais atrativo, mais agradável, menos burocrático. Hoje, com o mundo digital, as coisas se tornaram mais rápidas, as pessoas custam entender por que a vacina vai ser desenvolvida aí nesse prazo tão curto, é por causa da farmacogenômica, que também é uma matéria nova, né? O mundo digital junto com a farmacogenômica, estamos desenvolvendo vacinas com tecnologias já conhecidas no planeta, mas que agora se aplicou para a vacina. Então, essa é a minha colaboração aí nesse ponto muito bem colocado aí por você, Luiz. Essa coisa da estatística, isso realmente é aquela coisa. Eu acho que todo mundo, se você fizer uma pesquisa na área da saúde, perguntar assim, por que você foi para a área da saúde? Porque não gostava de matemática. Né? Isso quase desde criancinha. Né? Você já escolhe no colégio para que lado vai. Né? E tem uma coisa, eu gosto muito de contar a história, vou contar uma história curiosa, foi o seguinte, em 2006, o NIH fez um curso de medicina para mídia. Então, convocou pessoas do mundo inteiro, ofereceu um curso na Universidade de Dartmouth para jornalistas que cobriam saúde. Eu fui na cara dura lá, me inscrevi, consegui receber o fellowship para fazer e fiz o curso. Primeira coisa que vem é aquela coisa americana, né? O curso começa no café da manhã, com aula no café da manhã. Não tem aquela história de conversinha, bater papo, né? Você senta para comer o café e ainda tem alguém falando e aquilo é aula. E aí tinha um livro, que era uma Bíblia, o curso ia durar umas 2 semanas, e tinha do lado uma calculadora bonita. Aí a primeira coisa que o palestrante falou foi o seguinte, olha, a calculadora não é brinde. Ela só tinha jornalista, né? Eu era o único médico da turma, tinha mais uns 25 jornalistas que não eram médicos. Eu falei assim, olha, essa calculadora não é brinde, não coloquem na bolsa, vocês vão usar muito. E a gente sofreu muito, porque passou 3 dias só fazendo conta, usando a calculadora que deram para a gente. Então, isso é para a gente ver o quanto a gente está longe dessa realidade. Agora, uma coisa importante que o Russo falou, que eu acho que é sério. Se existem na Flórida 2.500 centros de pesquisa, como existem uma enormidade de centros de pesquisa, por exemplo, do outro lado dos Estados Unidos, em San Diego, na região de La Jolla, é uma ação coordenada. Né? A da Flórida é cópia da ação de La Jolla. Né? A Universidade de San Diego, eu estive lá em 96, não tinha nada. Era uma universidade com um shopping center. Eu fui em 2009, tinha mais de 100 startups e companhias de biotecnologia num projeto organizado. O governador da Flórida, não sei se o Russo sabe disso, na época, o Jeb Bush era irmão do presidente, né? O próprio nome diz, o presidente da época, virou presidente. Olha, eu estive lá na Califórnia, vi um projeto muito legal, deve ter sido uma conversa assim, né? Tive um projeto muito legal lá, fizeram um monte de coisa. Eu estava querendo fazer uma coisa igual. E dizem que o presidente Bush deu um saco de dinheiro para o Jeb Bush, ele olhou para o meio da Flórida, falou assim, vou jogar aqui. Jogou, e aí nasceram uma boa parte desses 2.500 centros de pesquisa vieram desse projeto. Então, quer dizer, tem que ter projeto oficial estruturado, tem que ser um projeto de Estado por trás disso. Pesquisa clínica, tomara, né? A gente consiga convencer os governantes, mostrar a importância disso no Brasil. E uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, como é que... Vocês falaram muito dessa coisa, o Juan foi muito feliz quando mostrou no slide aquelas diferenças dos centros de pesquisa que existem, né? Patrícia mostrou também já de cara como é que um centro de pesquisa nasce numa instituição assistencial, o Luiz Russo contou uma iniciativa específica a partir de uma clínica. Agora, como é que a gente faz esses centros, né, migrarem entre si ou dentro deles mesmo de um jeito para o outro, se transformar numa coisa mais coesa? É o caminho que vocês fizeram, na marra, né? Mas será que a gente podia buscar um caminho mais organizado, talvez? Criar um roadmap aí para os outros centros de pesquisa, para quem está acompanhando a gente? O que vocês acham? Bom, vou começar respondendo. Eu acho que vai depender muito de aonde que o centro de pesquisa está alocado, porque a realidade de um centro privado e de um centro público são muito diferentes. Mas um exemplo bom é o Centro de Pesquisas do Hospital das Clínicas de São Paulo, que é um centro que atende
várias clínicas, bem estruturado, que teve um apoio da diretoria. Então, tem alguns hospitais que têm conseguido criar centros de pesquisa dedicados para atender todos os serviços, né? E isso é muito interessante. Agora, na pesquisa clínica em centro privado, a gente depende muito da demanda, né? Então, eu até escrevi um pequeno artigo que publiquei no LinkedIn, falando de como foi que a gente recebeu os estudos de vacina e qual que era a realidade dos centros de pesquisa antes de chegar a pandemia, porque os tempos regulatórios impactaram muito os centros de pesquisa. Teve centros de pesquisa que fecharam até as portas. E a gente estava em uma situação de pouca demanda. Então, hoje que a gente tem uma demanda maior de ensaios clínicos, levando em conta que tem uma urgência e tem uma necessidade, e os centros de pesquisa estão em evidência, fica um pouco mais fácil empreender em criar um centro de pesquisa, porque a demanda de trabalho existe. Se a gente conseguisse manter esses prazos regulatórios que a gente tem agora, eu tenho certeza que com a qualidade de investigadores e centros de pesquisa que a gente tem, a gente vai conseguir evoluir, criar empregos, criar conhecimento, criar publicações, e quem sabe até desenvolver mais produtos, né, patentes aqui no Brasil. Eu sempre sou otimista de que vai dar certo, mas a gente fica um pouco preocupado de que vai acontecer com os prazos regulatórios na pós-pandemia. Não cabe mais, porque não só o Brasil acelerou, todos os países aceleraram, porque já eram rápidos, agora são muito rápidos, então a nossa competição será ainda maior. Então, para quem vai empreender em um centro de pesquisa, tem que analisar muito bem o cenário da sua instituição, principalmente de cima para baixo. Se a chefia da instituição está interessada em investir, vocês escutaram agora a Patrícia falando que teve momentos onde houve dúvidas, mas o hospital investiu no centro de pesquisas, acreditou no centro de pesquisas, e isso é muito importante. Começa de cima para baixo. Esse é exatamente o ponto que eu ia perguntar para a Patrícia. Ela marcou muito aquela situação de que houve aquela dificuldade, mas a instituição bancou. Como é que a gente convence a turma lá de cima de que é importante ter o centro de pesquisa, Patrícia? Também quero saber. Como nós trabalhamos numa instituição oncológica, realmente o diferencial do tratamento ofertado pela pesquisa clínica, a acessibilidade da pesquisa clínica para esse grupo de pacientes é muito diferente do que um paciente oncológico SUS pode ter o acesso, né, na verdade. Então, existe uma defasagem muito grande do que hoje tem de melhor tratamento que existe hoje, o que é possível oferecer pelo SUS. Então, ali que ela sempre, uma instituição, até por ser uma instituição filantrópica, ela visa trazer isso para os pacientes, o melhor tratamento, o melhor acesso. A Liga tem até no slogan dela ser o melhor sempre. E cada funcionário adota isso dentro de si para tentar realmente ser o melhor sempre. Então, foi por aí mesmo, né? O recurso da instituição hoje, a gente tem 30% de atendimentos de convênio particulares, 70%, 75% de SUS. E esses 30% e a pesquisa clínica ajudam também a subsidiar o tratamento oncológico, o melhor tratamento oncológico, né? O melhor possível financeiramente também, porque a instituição tem que se preocupar em se manter, para esses pacientes SUS, seja em radioterapia, em quimioterapia, em novos tratamentos. É uma instituição muito bacana mesmo de trabalhar. Ela tem essa visão. Então, eles foram nos permitindo, e até que realmente a gente conseguiu no ponto de chegar e dar certo. Como o Juan falou, sou enfermeira, realmente é um profissional multi, né? Funcionalidades, ele vai conseguir fazer o trabalho burocrático, ele vai conseguir administrar o medicamento, ele vai conseguir coordenar o estudo, e muitas vezes até dispensar o medicamento, né? Fazer o controle de estoque. Então, tudo isso eu fazia inicialmente. A equipe da farmácia institucional também sempre participou conosco, mas eles tinham outras demandas de preencher formulário, né, todas as questões, o controle, né, que a pesquisa clínica exige, realmente dava esse suporte para a equipe da farmácia também. Cobrar, fazer repasse. Chega uma hora que, operacionalmente, para uma pessoa só, é difícil, né?
e aos pouquinhos ir mostrando, olha, a gente tem tanto para receber, a gente tem esse potencial, é tanto por paciente, fazendo conta, mostrando para a instituição números e resultados clínicos, e solicitando, tem que solicitar mesmo, a melhoria do processo e contratações, melhorias do processo e contratações. E aos pouquinhos a gente foi galgando e conseguimos. Hoje nosso centro de pesquisa tem muito orgulho, é muito lindo, a equipe é top. Muito legal ver a trajetória, muito gratificante. Legal. Importante a gente ter esse tipo de depoimento. Agora, eu vou deixar uma última pergunta para vocês, já estão avisando aqui que o nosso tempo está acabando. É o seguinte, vocês acreditam? Primeira coisa que eu queria saber, como é que foi a transição para o momento praticamente 100% online da pesquisa clínica, né? Ou seja, a pesquisa clínica é uma coisa que, de cara, já pressupõe um contato, né? As pessoas estão ali, você vem, você encontra, abraça, cuida, enfim. Como é que foi essa transição para o 100% ou quase 100% online? E como é que a gente pode aproveitar esse aprendizado para o futuro? Alguém se habilita? Eu vou começar, se vocês me permitem. A gente já estava imaginando que os ensaios clínicos iam começar a migrar para um status virtual, né? A pandemia só acelerou. A gente acredita que futuramente a gente terá os estudos de uma forma muito mais virtual, que um centro de pesquisas aqui em São Paulo possa acompanhar participantes de pesquisa, por exemplo, em Manaus. Isso será possível aos poucos. Então, a gente já, na cabeça, já estava um pouco a ideia, pelo menos para a gente isso estava claro que era uma tendência que ia acontecer. O que acontece é mais, quem sofre mais com essa virtualidade é o participante, que ele se sente um pouco distante, né? Então, muitas visitas de protocolo a gente precisou fazer de forma virtual, e isso para o participante já não era tão normal. Mas eu acho que aos poucos, e acho que houve uma adaptação de toda a sociedade para a nova realidade, aos poucos isso foi crescendo. Eu acho que o Brasil está preparado para fazer estudos virtuais. Nós tivemos nossa equipe de enfermagem indo na casa dos participantes para colher sangue, até realizamos alguns procedimentos, como precisávamos realizar um eletrocardiograma em um participante, conseguimos realizar até o eletrocardiograma no participante, na casa do participante. Então, a gente teve apoio do nosso comitê de ética, apoio do patrocinador, o entendimento por parte dos participantes, e isso deixou um legado também, mostrar para os patrocinadores que isso é possível no Brasil. Quando eles pensem em estudos híbridos ou em estudos virtuais, pensem que o Brasil é um país que está preparado. É um país que tem um sistema de logística que funcionou muito bem, né? Empresas que são couriers e demais deram um suporte grande, e empresas que trabalham com atendimento de enfermagem também têm ajudado. Eu acho que isso é uma evolução que não vai voltar para trás. Os estudos daqui para frente serão híbridos ou virtuais, não serão mais 100% presenciais. Aqui para o nosso centro de pesquisa, os pacientes que estavam em tratamento, ciclando, realmente eles tinham que vir presencialmente. Os que usavam medicamentos orais, alguns ainda receberam seu medicamento em casa, com alguns procedimentos realizados por telemedicina. E os pacientes de FUP, todos telemedicina, a grande maioria deles telemedicina, né? Desde que não precisassem realizar algum exame de controle, tomografia, cintilografia, que realmente são exames que requerem a presença do paciente aqui. A coordenação trabalhou um tempo em home office, o regulatório, nós colocamos 2 equipes separadas, então semanalmente vinha uma equipe, depois ia outra, porque a preocupação era se pegasse Covid, como é que ficaria a equipe toda com Covid, de repente, né? Então a gente separou em 2 equipes para poder ter esse gerenciamento e manter o tratamento dos pacientes, não fechar o centro de pesquisa. O nosso prontuário eletrônico ele foi desenvolvido institucionalmente, então eu já havia trabalhado até antes de pandemia o acesso ao prontuário eletrônico para o monitor externamente.
né? Eu achei essa ideia super legal, fantástica. Quando eu fui oferecer isso para o patrocinador, eu fui super questionada com relação à confidencialidade do dado, onde a monitoria ia acessar isso, tanto questionamento que eu falei, não, gente, eu não vou pegar esse problema, eu estou achando que é uma funcionalidade de SDV remoto em DBL, né? Nossa, que coisa maravilhosa, mas foi tanto problema que eu falei, não, então venham, podem vir, estamos de portas abertas. E quando veio a pandemia, eu já tinha esse produto pronto para entregar. Então, foi uma coisa muito bacana, assim, saiu bem à frente nesse quesito e conseguimos. Então, o nosso projeto é todo o binder do paciente, a documentação hoje que é produzida, termo de consentimento, requisition form, que são coisas ainda papel e em documento, é ter um programa de digitalização desse arquivo para melhorar o acesso, inclusive, desses documentos que a gente não envia por e-mail, não digitaliza, não envia, deixa dentro do prontuário do paciente. Essa é a proposta para esse ano e tentar manter aí a monitoria remota na medida do possível. A dificuldade é retorno de medicamento, outras logísticas para a gente, isso tem sido uma dificuldade, né? Como estocar essa quantidade de medicamentos que o monitor não vem conferir e retornar. Luiz? Eu queria acrescentar, eu acho que ficou bem claro que, né, já havia risk-based monitoring, já havia monitoria baseada em risco e à distância, a pesquisa clínica já há alguns anos, então a pesquisa clínica se adaptou rapidamente a isso, mas a pesquisa clínica se baseia num tripé muito simples, follow the protocol, siga o protocolo que você compactuou com quem lhe contratou, você assinou aquele protocolo, você tem que ter consistências de dados clínicos que foram aferidos dos pacientes, você tem que prestar uma boa assistência médica, seja ela presencial, seja ela à distância, remota. Então, esse tripé da pesquisa clínica, quando nós passamos por essas auditorias do EMA, FDA e todos os patrocinadores da indústria, das CROs, ficou bem claro esse tripé para a nossa equipe, que, como nós mostramos os 3 apresentadores, tem que ser multidisciplinar. Mas eu não posso deixar de mencionar aqui, homenagear a todos da minha equipe e de todos os centros de pesquisa do Brasil, que de forma altruística trabalharam, assim como os seus voluntários, né, voluntários participantes, inclusive pegando o vírus. Metade da minha equipe pegou a coronavirose, pegou o Covid-19. É uma situação crítica. Você continuar trabalhando, muitas amostras de coleta de sangue perderam a estabilidade, tanto a coleta no centro, a coleta na residência dos pacientes, perderam a estabilidade. Aí no Brasil carece não só de profissionais, Luiz Fernando, mas carece também de um laboratório central, um laboratório de imagem, porque a maioria dos exames foram enviados para os Estados Unidos numa situação de diminuição enorme, complexa de logística, diminuição de voos. Então, isso tudo tornou a pesquisa clínica um grande ponto de interrogação, que não sabia o que ia acontecer em 2020 para 2021. Vocês podem notar por essas apresentações que todos nós estamos otimistas, mas com um pé um pouquinho atrás, e o Juan chama muito bem a atenção, do que vai ser o futuro, principalmente da parte regulatória. Nós não podemos voltar a ter prazos de 6 meses, 8 meses, que não estimula ninguém a sofrer risco, não só de pegar qualquer doença, uma pandemia como essa, gravíssima, né, uma tragédia para todo mundo. Novamente, parabéns a todos os profissionais de saúde, de pesquisa clínica, que passaram por esse ano. Não foi fácil, não, gente. Então, todos de parabéns. Sofremos um risco tremendo, todos nós. Bom, eu quero fazer aqui minhas palavras do Russo. Eu acho que a gente deve muito a todos os profissionais de saúde e principalmente a todo mundo que está se dedicando à pesquisa clínica. Bom, a gente está terminando esse nosso encontro. Vou deixar aqui duas coisas. Olha, eu quase passei por cima aqui da nossa organização, tomei um puxão de orelha aqui, porque o que vocês estavam falando assim veio na minha língua. Olha só, gente, a gente vai falar de Big Data, porque tudo isso que terminou a conversa joga para o Big Data, joga para você. Eu não posso deixar de lembrar do impacto que eu sofri acompanhando a apresentação, e acho que o mundo inteiro, quando o Apple Heart Study foi apresentado. Um estudo com um recrutamento totalmente virtual, o acompanhamento todo virtual, coleta de dados virtual. Eu considero isso um breakthrough, assim, não pelo nome do estudo, nem pelo nome da marca, mas
Eu tava no American College quando apresentaram e realmente deu para sentir que balançou um pouquinho o centro de convenções na hora. Mas olha só, o próximo, balançar mesmo, vai ser o próximo encontro, é imperdível o próximo encontro. Vamos discutir, sabe o quê? Novas tendências de estudo para aprovação regulatória. Isso é outra coisa que a pandemia trouxe. Quer dizer, não, já estava vindo acontecendo, né? Já estava se discutindo, mas a pandemia jogou na cara do mundo. Estudos de desenhos mais arrojados para serem mais rápidos. E como é que isso tudo como é que isso tudo vai bater no nosso órgão regulatório final? No caso, a Anvisa, ou seja, o que aconteceu com o FDA, com o EMEA, enfim. A gente vai ter, inclusive, um participante especial, convidado da Anvisa, para discutir com todo mundo aqui esses novos desenhos de estudo e como é que eles têm que se virar. Porque é o seguinte, né? A gente pensa aqui, faz uma discussão científica muito legal, os centros de estudo com os patrocinadores inventam um estudo mirabolante novo e o pessoal da área regulatória tem que se entender para poder resolver como é que a validade desses dados para transformar isso na aprovação de um produto final. Então, não percam o próximo encontro de pesquisa clínica, patrocinado pela Libes, essa discussão de novas tendências de estudos e aprovação regulatória de estudo. Quero agradecer muito aos nossos participantes, aos nossos palestrantes, quem acompanhou a gente até aqui, e agradecer especialmente a Libes com o seu programa de incentivo à pesquisa clínica. Espero vocês todos no próximo mês, no próximo encontro de pesquisa clínica. Até lá, gente. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.